Olá! A gente conhece bem a história do Natal, não é? Mas olha, por trás daquela cena da manjedoura, tem uma ideia central que é, uau, transformadora. A tal da troca divina. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar em como a essência do Natal não começa num estábulo, mas sim num ato de sacrifício. Um sacrifício que só pode ser motivado por um amor gigantesco. Para começar, vamos pensar numa coisa bem humana, uma experiência que quase todo mundo já viveu. Abrir mão de algo valioso, sabe? Pode ser um conforto, uma segurança, quem sabe até um sonho, tudo por amor a outra pessoa. É um tipo de sacrifício que, no fundo, a gente entende o que significa. E é aqui que a gente faz a conexão. A teologia cristã afirma que Deus fez exatamente isso. Essa atitude de abrir mão de algo imensamente valioso por amor é apresentada como a chave para a gente conseguir entender o verdadeiro espírito do Natal. Esse ato de amor é o que chamam de troca divina. E tem uma passagem bíblica específica lá em 2 Coríntios que resume essa ideia de uma forma perfeita. Ela é a base para a gente entender todo esse conceito. E aqui está ela, 2 Coríntios 8:9 é o pilar de tudo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza enriquecesses. São palavras com um significado muito profundo, cheio de contraste e de propósito. Então, vamos analisar o que essa troca realmente quer dizer. Certo, então o ponto central é essa troca. Para a gente entender a profundidade do que foi entregue, primeiro a gente precisa entender o que significava Jesus ser rico. E olha, não estamos falando de riqueza material, no sentido que a gente conhece. Era algo infinitamente maior. Essa riqueza não era de coisas, mas sim divina, a glória lá do céu, a honra que faz parte da sua natureza, o poder sobre toda a criação e a própria eternidade. É a ideia de plenitude, de ter tudo. Essa era a condição original dele. E mesmo tendo tudo isso, ele fez uma escolha radical. Ele escolheu a simplicidade de nascer num lugar humilde. Ele escolheu encarar a rejeição das pessoas. E, de forma consciente, escolheu andar pelo caminho da dor. Não porque precisava, mas por amor. E aqui a troca fica bem visual, né? De um lado, os atributos divinos, glória, poder, eternidade. Do outro, as realidades humanas que ele escolheu, simplicidade, rejeição, dor. A ideia principal é que a divindade não foi perdida, mas foi trocada, voluntariamente, por algo que ele considerou mais valioso naquele momento. E o que seria esse bem mais valioso? A teologia responde: a reconexão com a gente, com a humanidade. A mensagem do Natal, então, é como se fosse uma declaração de Deus para o mundo, dizendo que o relacionamento é a prioridade máxima. Agora, a nossa análise sai um pouco do conceito teológico e vai para a aplicação prática, na nossa vida. Como é que essa troca divina se conecta com as nossas lutas, com os nossos sentimentos do dia a dia? É aí que essa doutrina vira uma fonte de esperança. A experiência da gente, de ser humano, muitas vezes é marcada por dificuldades, né? Sentimentos de fraqueza, de cansaço, de falta de força, ou aquela sensação de que já perdemos demais. São realidades muito válidas e comuns. E a mensagem do Natal tenta falar diretamente com esses sentimentos. Para quem se sente fraco, a teologia propõe o seguinte: ele se fez pobre para que o ser humano pudesse ser enriquecido em fé, encontrando uma força que vem de fora. Para quem está passando pela dor, a promessa não é de uma observação distante, de longe. A crença é que ele entrou na experiência humana da dor com um propósito: resgatar a gente de dentro dela. E para quem se sente por baixo, caído, a imagem do Natal é a de um Deus que desce. A narrativa é essa: ele desceu até o nosso nível, até a nossa condição, com o objetivo de nos levantar. Nessa visão, o Natal é a prova definitiva de que ninguém é esquecido. Não importa quão pequeno ou distante alguém possa se sentir. A vinda dele é um ato deliberado de lembrança e de busca. Então, vamos amarrar tudo isso numa mensagem final, uma verdade que motiva, para a gente guardar no coração, não só nessa época, mas o ano todo. O interessante aqui é a progressão lógica que essa crença oferece pra gente. Pensa comigo, se o Criador abriu mão de tudo para alcançar a humanidade, a consequência é que a vida humana tem um valor que não dá nem para medir. Isso sugere que a jornada de cada um, com todos os seus desafios, tem um propósito. E o mais fundamental, que sempre, sempre existe esperança para amanhã.
E é muito importante entender que o Deus que nasceu pobre não é só uma figura lá da história. É o mesmo que age hoje. O mesmo que fortalece quem está cansado, que levanta quem está para baixo, que renova o ânimo de quem está desanimado e que abre caminhos onde parece que não tem mais saída. No fim das contas, se a gente pudesse resumir a mensagem inteira do Natal, seria essa. É como se fosse Deus dizendo de forma bem clara: eu estou com vocês. Em todos os momentos. Portanto, o convite que essa mensagem toda nos faz é para receber uma verdade central, a de que cada ser humano é amado, foi deliberadamente alcançado e é constantemente cuidado por Deus. E para terminar, fica uma reflexão que essa história provoca na gente. Se o Natal é a prova de que Deus fez um movimento extraordinário para nos alcançar, a pergunta que fica no ar é: qual seria a nossa resposta para esse encontro?